hoje eu quero ministrar uma palavra que eu já tinha dito para vocês, que o Senhor tem falado comigo há algum tempo. E eu quero que você abra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Feliz pelo testemunho do Mateus, da Elisete, do Rafael. A bênção de vocês é nossa também. A alegria de vocês também é nossa. E o tema da mensagem de hoje é: Deus prepara de antemão todas as coisas. Você crê? Eu creio nesse Deus. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E você sabe que no princípio Deus criou todas as coisas. Deus, ele é criador, e Deus, ele é sustentador de todas as coisas. E à medida que nós conhecemos a Deus, nós confiamos mais nele. A grandeza dele, o seu poder e a sua divindade. A Bíblia diz que claramente se veem, mas nem sempre se entendem, não é assim? O poder de Deus, a grandeza de Deus, a sua divindade, claramente se vê e se revela em toda a natureza. Mas nem sempre se entendem, porque a própria Bíblia diz que, visto também que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus na sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Isso significa que eu e você, nós precisamos de fé e precisamos da palavra de Deus para conhecer e para entender a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus e como Ele age em todas as coisas, para que nós também possamos glorificá-lo como Deus e também dar graças a Deus, como o apóstolo Paulo diz lá no livro de Romanos. Dá graças a Deus e dá a Ele a glória que é devida ao seu nome. Mesmo assim, nós como seres humanos, nós somos limitados em nós mesmos. E pela fé e pela pregação do Evangelho, nós podemos conhecer em parte aquilo que de Deus é revelado a nós. É revelado no nosso coração. Em 1 Coríntios, não precisa abrir, mas capítulo 2, versículo de número 12, diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a quem recebemos gratuitamente por Deus, nos leva a conhecer, a entender, a ter luz, sobre esse poder de Deus, esta grandeza de Deus. E hoje eu quero que você seja exercitado na sua mente, para que a sua mente seja despertada para crer que Deus, de antemão, prepara todas as coisas. E eu fui meditar na palavra, e cada vez que eu orava isso, Deus, o Senhor é um Deus que prepara de antemão todas as coisas. O Senhor me trazia uma palavra ao meu coração. Deus, ele não é um desavisado. Deus, ele não é pego de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. Ele tudo sabe, ele tudo vê e ele tudo prepara. Você crê nisso? Eu creio. Na sua onisciência, no seu saber absoluto e pleno, no seu conhecimento pleno, Deus, ele sabe e ele controla todas as coisas. Eu não sei como é para você saber disso, mas para mim, me traz muita paz. Para mim, traz muita paz no meu coração. Aí você pode estar pensando aí, mas se Deus faz tudo isso, eu não preciso fazer nada? Não. Engano seu. Nós precisamos sim. Nós precisamos crer. Nós precisamos estar posicionados em obediência à sua
palavra e a sua vontade. E quando isso acontece conosco, existe um agir invisível de Deus, um agir invisível de Deus ao nosso favor. E um agir invisível que muitas vezes a gente não entende e não percebe. A gente não entende. E a gente muitas vezes não percebe. Mas quando você crê e você está posicionado em obediência à vontade perfeita de Deus, o Senhor, Ele age de maneira invisível em nosso favor. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus, desde a antiguidade, nunca se... Vamos completar o texto? Desde a antiguidade, nunca se viu, nem com ouvido se ouviu, falar de um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele confiam. Então o nosso Deus trabalha para quem nele confia. E quando você confia, né, quando você crê nele, o agir de Deus, ele é maravilhoso em todas as coisas. Desde a criação, como nós lemos aqui, no princípio, criou Deus todas as coisas. Deus, em seu poder criativo, também chamado como arquiteto do universo, Deus pensou em tudo de antemão. E Deus preparou tudo de maneira prévia, de maneira antecipada, de maneira pensada. Deus não é aquele que age de supetão, que a gente fala, né? Ai, mas aí eu fui e fiz, né? Não. Deus, ele faz tudo em sua absoluta e perfeita sabedoria. Por isso é que a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. E os planos de Deus, eles são perfeitos, amados. Os planos de Deus são perfeitos. E quando nós cremos nisso, né, nós descansamos e desejamos viver o plano perfeito do Senhor em nossas vidas. Eu creio que você conhece a história da criação aqui desde Gênesis capítulo 1. Nós vemos aqui que Deus criou. Eu vou começar aqui, né, em Gênesis, porque eu não sei se foi no culto da virada, não sei se foi no culto da ceia, que eu citei aqui alguns versículos, né, do Deus que prepara de antemão todas as coisas. Diz aqui que no primeiro dia o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Então o Senhor criou primeiro a luz, né, e as trevas, diz aqui, porque havia trevas na face das águas, e o Senhor criou a luz e fez uma separação entre a luz e as trevas. A luz ele chamou de dia e as trevas ele chamou de noite. No versículo de número 6, o Senhor disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E aí Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as que estavam em cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus o firmamento de céu, e houve tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca, e assim foi. E Deus chamou a parte seca de terra, e o ajuntamento das águas de mares, e viu Deus que tudo era bom. Irmãos, Deus, ele pensa em todas as coisas, amém? A gente às vezes esquece, né, de uns detalhes, sim ou não? Ai, mas eu esqueci disso. Deus não. Deus, ele não esquece de nenhum detalhe. Deus, ele é perfeito, né, em tudo que ele faz. Aí o texto diz aqui que ele fez separação entre águas e águas, as águas que estavam por cima do firmamento, embaixo, né, na terra, chamou a porção seca de terra, preparou a terra para receber sementes, para que a terra pudesse produzir ervas que dessem sementes, árvores frutíferas que dessem frutos, cuja semente estivesse nele.
E aí o texto diz no verso 12: a terra produziu relva, ervas que davam sementes conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E aí no verso 14, Deus sabia que a terra precisava de sol, de energia solar. Até porque as plantas, para se desenvolver, elas precisam da energia solar. E Deus criou os dois grandes luminares, o sol e a lua. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E criou todo o céu, todas as constelações de estrelas que nós já ouvimos falar. E aí no verso 20 diz que depois que Deus havia feito a separação das águas, né, debaixo do firmamento, e chamou o ajuntamento das águas de mares, o Senhor deu uma ordem para que aquelas águas produzissem enxames de seres viventes, voassem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoaram as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, as águas dos mares, e multiplique-se as aves na terra. Aqui a gente vê que Deus criou todos os animais. Mas antes de Deus criar os animais, o Senhor criou o reino mineral, vegetal e animal, para que os animais pudessem habitar, né, na terra e viver tranquilo, e pudesse ter o sustento ali, né? Também, antes dele criar os peixes, ele criou o habitat natural dos peixes, os mares, né, que produziam algas, que eram alimento para as criaturas, né, dos mares. E Deus abençoou todos eles. E aí depois que Deus criou tudo isso, a gente vê aqui que Deus criou o homem, diz a palavra do Senhor. O homem, a sua imagem e semelhança. E quando Deus soprou fôlego de vida sobre o homem e colocou o homem no jardim do Éden, tudo já havia sido preparado para que o homem pudesse habitar ali no jardim do Éden, para que ele pudesse se alimentar de todas as árvores que havia ali no jardim, né? Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Adão e Eva, né? Tinha ali, e Deus preparou uma mulher para o Adão, né? Para que Adão não ficasse sozinho lá no jardim do Éden, porque Deus sabia que Adão iria precisar de uma ajudadora, e Deus proveu, Deus preparou, né, uma ajudadora para Adão, e deu a eles ali aquela terra para que eles pudessem habitar e sujeitar toda a terra. E aí eu comecei a passear pela Bíblia, entender como Deus prepara todas as coisas de antemão. Eu vou caminhar com você aí por alguns textos da palavra, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, mas a mensagem principal de hoje é que Deus prepara todas as coisas de antemão. Isso é, irmãos, para trazer fé ao nosso coração. É para que você entenda que quando você confia nesse Deus, entrega a Ele, e Ele prepara todas as coisas de antemão. Às vezes, irmão, você pode meio me chamar de, essa pastora não tem juízo. Mas às vezes eu vou para o centro da cidade, eu não sei como é que é para vocês, mas para estacionar no centro da cidade está cada vez mais difícil, não está? Misericórdia, né? Não, aqui, até a vaga de zona azul que é paga, é difícil da gente achar. E às vezes eu estou com um horário meio contadinho, eu falo: Deus, prepara uma vaga para mim. Eu saio de casa e falo: Senhor, prepara uma vaga para mim, porque não dá tempo de eu ficar rodando. E a gente fica rodando, eu já vou ficando nervosa só de ficar rodando, procurando vaga. E às vezes para bem longe, e eu falo assim: Deus, prepara uma vaga para mim. E aí, irmãos, eu estou andando assim, né, procurando. Quando eu olho, eu falo: Deus, o Senhor preparou, o Senhor é lindo demais, né? O Senhor prepara todas as coisas. Pode parecer, irmãos, uma coisa pequena, mas nós que somos crentes, né? Nós que temos o Espírito Santo, precisamos abrir os nossos olhos para contemplar aquilo que Deus faz em nosso favor, aquilo que é a resposta de oração, aquilo, Elisete, que você nem falou e pensou e Deus mandou.
Nós fomos lá no dia visitar a Elisete falou, pastor, eu pensei em alguma coisa aqui, não sei nem se... Ela pensou em banana, ela está falando aí. Ela disse para o Rafael, hoje tem que comprar banana, né? E aí foi o irmão visitar ela e levou banana e mais frutas para ela. Então, às vezes, a gente não entende isso, não é verdade? Como a palavra de Deus, ela se cumpre. Como a palavra de Deus, ela se cumpre. Eu não sei se vocês se lembram, quando a bispa Sueli veio aqui, e ela pregou sobre o texto lá de 2 Coríntios 9, 1 Coríntios 9, que fala da generosidade da igreja, né? Que semeou e colheu 100 vezes mais. E ela disse assim, olha, eu vou fazer aqui um desafio de vocês, um mês semeando algo na vida de alguém. Irmãos, eu abracei aqui, teve mais gente aqui que abraçou pela fé. E todo dia a gente semeava alguma coisa na vida de alguém. Um dia era um bolo, outro dia era um pão, talvez comprava um chocolate, não dava tempo de comprar um chocolate. Pega um chiclete, né? E aí eu trabalho com roupa também, meu marido pegava uma roupa, abençoava. Um tapuézinho que a gente tem sempre lá embalado no saquinho que a gente não usou ainda. Irmãos, e naquele mês eu fui tão surpreendida. Eu me lembro que uma vez eu fui na casa de uma cliente do meu marido, eu fui deixar umas coisas lá, e ela falou assim para mim, meu marido acabou de voltar da roça e colher essas bananas aqui, eu queria dividir com você, eu nunca tinha visto a mulher na minha vida. E eu fui para casa com uma sacola de banana. E eu falei, dona Ana, né, a senhora nem sabe que a senhora foi usada por Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre em todas as coisas. Abra comigo a tua Bíblia em Êxodo capítulo 1, nós vamos passear por alguns textos aqui e você vai ver que Deus prepara todas as coisas de antemão. O que nós precisamos é aprender a confiar. Êxodo capítulo 1 conta a história do povo de Israel quando eles foram para o Egito, depois da morte de Jacó. Aí o texto diz aqui, né? São esses os filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, depois da morte de José. Aí o texto diz aqui no versículo 6, que José faleceu com todos os seus irmãos, que são as 12 tribos de Israel que foram lá para o Egito. E os filhos de Israel começaram a se multiplicar e aumentar muitíssimo, e multiplicaram, se tornaram de sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. E no verso 8 diz assim, então se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E disse ele ao seu povo, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia com ele, para que não se multiplique. Vindo guerra, eles não se ajuntam contra os nossos inimigos, com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Porque nesse tempo aqui, o faraó já estava escravizando o povo de Israel. E o povo de Israel já estava lá ajudando a construir as cidades. E eles tinham entrado lá com 70, mas eles se multiplicaram muitíssimo. E aquele rei ficou com medo daquele povo continuar crescendo. E ele diz aqui, olha, nós precisamos usar de astúcia para matar todos os varões que nascerem. Todos os varões que nascerem. Nós precisamos matá-los, né, para que esse povo não cresça e não continue se multiplicando. Aí o texto diz aqui no verso 12, todavia, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, mais esse povo se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel, e os faziam servir com dureza. E amargurava a vida deles, com dura servidão, em barro, em tijolos, e com toda sorte de trabalho no campo, com todo o serviço que era obrigado a fazer. E o rei do Egito chamou as parteiras hebreias, você vai ver aqui no versículo de número 15. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Presta atenção. Havia muitas parteiras, né? Eram parteiras hebreias, mas duas delas se chamavam aqui, né? Sifrá e Puá.
quando ajudares nos partos das mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Mas Deus é tão perfeito em tudo que faz, que Deus não permitiu. E Deus preparou essas duas parteiras aqui, Sifra e Puá, que eram mulheres que temeram a Deus. E que elas não temeram a ordem do rei de matar os meninos que nascessem. E por elas não terem temido a ordem do rei, terem deixado os meninos nascerem, o Senhor honrou aquelas mulheres e deu a elas família. E aí, no meio desse contexto de perseguição, quem é que nasce? Moisés. Nas mãos de quem? Certamente dessas parteiras. Porque Deus já tinha preparado essas parteiras para segurar Moisés, que seria um libertador do povo de Israel. Olha como Deus pensa em tudo. Aí o texto diz que Joquebede escondeu Moisés por 3 meses, porque o menino era formoso. Ela achou que ela estava escondendo porque o menino era formoso, mas na verdade ela estava escondendo porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés, porque Deus é um Deus que prepara de antemão todas as coisas. Quando findar-se o tempo de 3 meses, o texto diz que ela não tinha mais o que fazer, porque daí o menino chora, né? Os vizinhos ouvem e vai lá e contar para o rei: ó, tem um menino chorando lá na casa de Joquebede, pega ele lá para matar. O texto diz que ela pega o menino, coloca o menino no cesto de junco, calafetado com betume, o mesmo material que foi usado na Arca de Noé. Coloca o menino entre os juncos do rio Nilo, um rio cheio de jacaré. E fica lá olhando para onde aquele cestinho vai. Olhando, eu creio que orando também, né? Pedindo misericórdia a Deus. E quem é que está no rio tomando banho na hora que o cestinho de Moisés está passando lá? A filha do faraó. Coincidência, irmãos, isso? Deus preparou. Naquele exato momento, ela desceu ao rio para tomar banho. E ela viu aquele menino no cesto, viu que o menino era bonito, pegou o menino, levou para o palácio e criou o menino como filho. Criou aquele menino como um filho. E o texto diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E detalhe, como ela não era a mãe biológica, né, não tinha leite para amamentar o Moisés, ela procura uma ama de leite para Moisés. E quem é que vai? A mãe do menino. Coincidência isso? Não. Deus preparando de antemão todas as coisas. E aí ela vai para lá. E ela vai criar Moisés naquele palácio. E inculcar Moisés que ele não era um egípcio, que ele era um hebreu, que ele fazia parte do povo de Deus. E por isso que quando ele cresceu, ele se recusou a ser chamado filho da filha do faraó. E lá em Hebreus diz que antes ele quis ser maltratado junto com o povo de Deus do que gozar de todos os tesouros do Egito. Ele preferiu sofrer junto com o povo de Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que o nosso Deus é um Deus que prepara de antemão todas as coisas. E aí o menino cresce. Deus chama ele como libertador de Israel. Deus preparou ele. Com quantos anos Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo de Deus? 80 anos? Acho que foi 40 no deserto e mais 40 depois, né? 80 anos. Esse foi o tempo de preparo de Deus na vida de Moisés. Às vezes a gente não entende alguns processos que a gente está vivendo, mas é Deus nos preparando para o amanhã.
É Deus nos preparando para algo que a gente vai viver em Deus amanhã. E a gente precisa entender que tudo está no controle de Deus. Aí em Êxodo capítulo 14, vai aí para o versículo de número 21. Êxodo 14, versículo 21. Eu não vou passar aqui, pontuar cada acontecimento, porque são muitos, são maravilhosos. Mas eu quero citar alguns aqui para gerar fé no teu coração. Em Êxodo 14, versículo 21, Deus anuncia a ruína dos egípcios, quando o Senhor tira o povo dele de Israel e leva aquele povo, em direção à terra prometida. O texto diz que uma nuvem conduzia aquele povo durante o dia. Alguém sabe por que a nuvem acompanhava o povo durante o dia? Ali era a presença de Deus, representada por uma nuvem. Por quê? Porque eles estavam andando no deserto. E o sol era escaldante. Você já andou no sol e de repente vem uma nuvem e cobre o sol assim, dá aquele refrigério, é ou não é? A presença de Deus ali era como uma nuvem durante o dia. E à noite, era nuvem? Não, o que era a noite? Uma coluna de fogo. E por que era uma coluna de fogo? Por causa das serpentes abrasadoras, das serpentes que à noite elas saíam, dos seus esconderijos e podiam picar o povo. Então a coluna de fogo afastava toda a aparência do mal da vida daquele povo. Olha como Deus prepara todas as coisas. Quero que você saia daqui nessa noite com essa fé no coração. Aí o texto diz aqui, no versículo de número 21. Vamos ler a partir do verso 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás dele. É outra providência de Deus aqui, irmãos. Também a coluna de nuvem se retirou de trás deles, de frente deles, e se pôs atrás. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem, olha isso, que providência de Deus. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não podiam aproximar-se. Ou seja, para Israel o caminho era iluminado, porque o anjo e a nuvem se puseram à frente, naquele momento. E para trás, enquanto eles estavam andando no deserto, mas na hora que o Senhor foi abrir o mar vermelho, a nuvem se colocou atrás, para que o caminho de Israel fosse iluminado e eles ficassem em escuridão. Para uns era luz e para outros eram trevas. Olha como Deus pensa nos detalhes. Deus faz todas as coisas. E no verso 21, antes do mar vermelho abrir, que é uma coisa que a gente às vezes faz uma leitura e passa direto, a gente sabe que o Senhor deu uma ordem para que Moisés estendesse a vara dele, O povo estava ali reclamando, com medo de morrer. O Senhor disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, levanta a vara. Mas a Bíblia diz que Deus havia preparado algo antes, de antemão, para que aquele mar pudesse abrir. Está aqui no verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Naquela noite o Senhor preparou um vento oriental, que soprou a noite inteira para que aquelas águas pudessem se abrir. Deus é um Deus que prepara todas as coisas de antemão. Assim como lá no dilúvio, quando você lê Gênesis 8, que o texto diz que depois de, me parece que 3 meses, que as águas estavam ainda cobrindo a terra, o Senhor se lembrou de Noé,
e de todos os seres viventes que ele colocou dentro daquela arca. E o texto diz que o Senhor fez passar um vento em toda a terra. E o vento fez com que as águas começassem a baixar, para que Moisés e Noé e aquele povo pudesse sair da arca. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus que prepara todas as coisas de antemão. Ele preparou o maná para aquele povo, enquanto aquele povo estava no deserto. Enquanto eles não experimentavam dos frutos da terra de Canaã, né, que manava leite e mel, o Senhor preparou o maná, que era o pão diário, né, que era o pão diário. Eu estava pensando, né, nesse vento ocidental, pensando em tudo que Deus faz, em sua sabedoria. Tem coisas que às vezes a gente reclama, mas que é providência de Deus para nós. É providência de Deus. É Deus preparando algo que a gente não entende, né? Deus preparou o maná, o pão que chovia dos céus todos os dias. E o povo nem precisava se preocupar. E aí, quando aquele povo começou a reclamar que estava comendo muito maná, o Senhor fez o quê? Fez com que um vento também viesse e trouxesse muitas codornizes para o arraial. E aquele povo comeu, né, carne de codorna, né? Quem gosta de carne de codorna? Quem já comeu? Eu falo pro meu marido, na minhas panelas não vai fritar esse negócio. Na minha panela não vai fritar esse negócio. E aquele povo comeu carne de codorna ali, né? Até sair pelo nariz. Mas Deus preparou. Porque Deus é um Deus que prepara. Imagina onde é que será que estavam essas codornizes todas? Em algum lugar elas estavam. Mas Deus chamou e elas foram exatamente para o acampamento onde Israel estava. Abra comigo aí 1 Reis 17, de 1 a 4. Agora vamos falar de Elias. (17) de 1 a 4, depois versículo 9. Não vou ler todo para a gente ganhar tempo, porque ainda tem algumas coisas que eu quero compartilhar. 1 Reis 17, 1 ao 4. Ora, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está ao leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Olha isso. Era um tempo de fome, Regina, na terra. 7 anos de fome na terra. 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Não ia haver chuva. 3 anos e meio. E certamente Elias ia passar muita dificuldade. Mas Deus já tinha preparado um ribeiro, um lugar de refúgio, de antemão para Elias ficar. E Deus ainda disse assim: olha, eu ordenei aos corvos que te alimente, que ali te sustente. E o texto diz aqui, no versículo 6, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, também pão e carne ao anoitecer. Irmão, isso aqui é meio doido o negócio, não é? Corvo levar carne para alguém e pensa, dá um pedaço de carne a um corvo para você ver o que acontece. Sobra nem migalha, nem farelo. E pão então? Mas o Senhor preparou um corvo para alimentar ali o profeta. E ele ia beber água do ribeiro. E quando o ribeiro secou, o que Deus fez? Quem sabe? Quando o ribeiro secou, ele preparou uma viúva
para alimentar o profeta. Ele diz aqui no versículo 8: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Aquela mulher já havia recebido uma palavra de Deus que era para abençoar o servo do Senhor. Às vezes, irmãos, acontece algumas coisas que a gente não entende, né? Mas é Deus que fala com alguém para te abençoar. É Deus que usa alguém. Às vezes ela sem entender, ele é um instrumento de Deus para nos abençoar. Porque Deus, ele prepara todas as coisas. Ele prepara todas as coisas. Deus, ele é Deus, né? Deus é fiel em todas as coisas, irmãos. Em todas as coisas. Eu estava há um tempo orando pela minha filha, pela saúde dela. E eu falava assim para Deus, eu falei: Senhor, faz 7 anos que eu não sei o que é dormir direito, sem me preocupar com a Júlia. Porque ou a Júlia acorda com a diabetes alta, ou a Júlia acorda com a diabetes baixa. Tem dia que eu acordo 5h30, 6 horas da manhã para fazer destro nela. Tem dia que eu dou o café da manhã para ela 6 horas, porque o destro dela está muito baixo. Já acordei de madrugada para dar comida para ela. E às vezes está muito alto, eu acordo para dar insulina. E eu disse assim para o Senhor, fiz uma oração no ano passado. No ano passado eu fiz essa oração. Acho que no mês de novembro. Eu disse assim: Senhor, prepara para nós um tempo de paz, de descanso. Prepara para nós, porque eu não aguento mais, eu falei para Deus. Eu acho que nem ela mais, porque é uma cobrança o dia inteiro. Fez destro, aplicou. Tem que esperar meia hora antes. Não pode. E aí ela começou a desenvolver uma doença associada ao diabetes, que é a neuropatia. E aí eu fiquei muito temerosa. Porque eu falei: Deus, não aceito isso não. Jesus, tem misericórdia. Dá para reverter esse quadro. E nós fomos no médico que acompanha ela desde que descobrimos o diabetes. E fazia tempo que eu falava para ele da bomba de insulina. E eu falava assim: doutor, a Júlia não pode usar bomba de insulina. Ele falava: ainda não é o tempo. Ainda não é o momento. E falava um monte de coisa, porque não era. E aí eu levei ela na consulta e falei para ela assim: doutor, e a bomba de insulina? Eu estava saindo, irmãos, da consulta. Ele é um médico muito atencioso. Aí ele falou para mim assim: chegou a hora dela usar a bomba. Eu vou te dar o laudo e você vai entrar com o processo e nós vamos crer que ela vai receber, né, essa bomba pelo governo, pela prefeitura, porque é praticamente um pâncreas artificial. E Deus preparou tudo, Deus já preparou a advogada, Deus já preparou tudo que nós precisávamos, e eu creio que a bomba da Júlia já foi preparada. Nós fomos no aniversário e ela viu uma criança com bomba. Ela falou: mãe, você já compra a pochete para me usar a bomba? Eu falei: nós vamos comprar, porque Deus já preparou a sua. Porque eu creio que Deus prepara todas as coisas. No culto da virada eu orava por ela, eu falei: filha, esse é um ano que Deus preparou para te dar tranquilidade, porque todo paciente que usa bomba tem uma qualidade de vida melhor. Eu não preciso ficar me preocupando, eu posso monitorar ela distante. A bomba avisa, a bomba injeta mais insulina ou menos insulina, então ela não vai ter hipo nem hiperglicemia. Então eu falei: Jesus, esse é o tempo que o Senhor está preparando todas as coisas. E às vezes a gente não entende, irmãos, como Deus usa pessoas para nos abençoar. Isso é Deus que prepara de antemão todas as coisas para os seus filhos. Nós precisamos crer que o nosso Deus é um Deus de detalhe. O Senhor ali havia preparado uma viúva para alimentar o profeta. O Senhor me fazia lembrar também, eu já estou quase encerrando, de Abraão em Gênesis 22, quando ele subiu ao Monte Moriá para oferecer o Isaque como sacrifício no altar do Senhor. A Bíblia diz que quando ele levantou o cutelo para imolar ali o seu filho como um cordeiro, o anjo bradou do céu, falou: Abraão, não faças isso. Agora sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho, Isaque. E aí o texto diz que Abraão olha para o lado, o que tinha lá? Um cordeiro.
que Deus tinha preparado para oferecer no lugar de Isaac. Então o nosso Deus é um Deus de provisão. O nosso Deus é um Deus de providência. Não é de coincidência, é um Deus de providência, aleluia. O nosso Deus é um Deus de providência em todas as coisas. É um Deus que de antemão providencia, prepara todas as coisas. Quando Adão pecou lá no jardim do Éden, Deus já havia preparado de antemão o Cordeiro Santo para revelar a toda a humanidade. Por isso é que aquele animal lá foi morto e Adão foi coberta a nudez dele, e a nudez de Eva, com a pele daquele cordeiro, como representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 1, 19 e 20, que esse Cordeiro de Deus santo, imaculado, ele foi oferecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto a nós neste tempo. Então, de antemão, Deus já tinha preparado, provido a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele já tinha preparado, né? Antes dele vir ao mundo, antes de Jesus nascer, Deus o Pai já havia preparado a humanidade para receber Jesus, preparado Israel para receber Jesus, através da mensagem profética, porque os profetas anunciavam a vinda de Cristo, o nascimento do Messias. Israel já sabia, João Batista veio como um precursor de Cristo, como aquele que veio preparar o caminho do Senhor no coração de Israel. E quando Israel não recebe Cristo como Messias, a gente acha que o povo gentil recebeu Jesus, né, e a promessa, porque Israel rejeitou. Não, Deus já sabia que Israel ia rejeitar Jesus. Deus já sabia, na sua onisciência, Deus já sabia que Israel iria rejeitar. E Deus já tinha preparado. Romanos 9, 22 diz assim. Aqui, Romanos 9, 22, o apóstolo Paulo fala sobre o povo de Israel, a rejeição deles e a salvação que se manifestou aos gentios por meio da fé. Deus querendo mostrar sua ira, suportou com paciência os vasos de ira para a perdição. Aqui Paulo está falando de todos aqueles que rejeitaram a Cristo. Mas ele diz aqui que Deus também havia preparado os vasos de misericórdia, que somos nós, para revelar as riquezas da sua glória. Então Deus já havia nos preparado para revelar a nós as riquezas da glória de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus já tinha nos preparado, né? Por isso hoje nós somos contados não como filhos da carne, mas filhos da promessa por meio da fé. Antes de Jesus morrer na cruz, Deus já havia preparado ele para passar por todo aquele sofrimento, mas também já havia o preparado para viver toda a glória eterna. Aleluia! Louvado seja Deus. Antes de Jesus subir aos céus, Ele nos preparou para viver nesse mundo, para testemunhar dele nesse mundo. Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deu o Espírito Santo, e Ele nos preparou também para enfrentar perseguições por amor ao nome dEle. Ele nos preparou para viver os últimos dias nesta terra, como nós precisávamos viver, como nós precisamos nos comportar, né, nesses últimos dias. E Ele nos preparou até para sofrer por amor a Ele, porque Ele diz na sua palavra que aqueles que participam do seu sofrimento também participam da sua glória. Então Ele nos preparou, uma preparação para o futuro. Abra comigo Romanos 8, 29. Se alguém tiver a tradução NVT, eu agradeço.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Deus nos conheceu de antemão e nos escolheu como filhos de Deus. E nos destinou para sermos a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Eu estava lendo Mateus 21:2. Lembra daquele texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Ele diz assim para os discípulos: ide à aldeia, tem um jumentinho lá amarrado, e traga ele até aqui. Um jumentinho que não havia sido montado por ninguém. E quando os discípulos chegaram até a aldeia, o que estava lá? Um jumento amarrado do jeito que Jesus disse que estaria. Na última ceia, Jesus diz assim para eles. Os discípulos perguntam: mestre, onde nós vamos comer a última Páscoa? E o Senhor fala, abre aí, Mateus 22, do 7 ao 13. Mateus 22, do 7 ao 13. Aleluia. Do 7 ao 13, eu acho que não é Mateus, é Marcos, né? Quem achar aí, não é também Marcos. Fala do texto da última Páscoa. Eu anotei errado, para variar, né, irmãos? Ah, obrigada, Léo. Lucas 22, do 7 ao 13. Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes respondeu: quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei aí os preparativos. Olha no verso 13. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe havia dito. Eles entraram e acharam tudo exatamente como Jesus havia dito. O Senhor é um Deus que prepara tudo de antemão, irmãos. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Mateus 24, 25. Eu vos aviso antecipadamente. Fala dos sinais da volta de Cristo. O Ministério de Louvor pode subir. Em João 14, 1 e 2, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei e outra vez vos levarei para mim mesmo. De antemão, ele já preparou a nossa morada no céu. Ele foi antes de nós, né? E já preparou o caminho. Vamos nos levantar? Já preparou o caminho, já preparou a nossa mansão celestial. O nosso lugar no céu, o lugar aonde nós vamos morar com Ele eternamente. Nós precisamos crer nesse Deus que de antemão prepara todas as coisas.